Olá, meu povo, como vocês estão? Estamos começando agora a segunda temporada do programa Giro Cultural aqui na TV Interação e também sendo transmitido agora pelo portal Hortolândia. É uma alegria, uma honra estar aqui de volta com cada um de vocês. Para estar dando início, estaremos comentando um pouquinho sobre o nosso giro de notícias de hoje. Um dos principais assuntos, como nós sabemos, é o programa BBB, que ontem tivemos a eliminação da Nayara Azevedo, que particularmente para mim foi um choque, não esperava que o Douglas fosse eliminado, mas de surpresa Nayara saiu, uma tristeza. Também vamos comentar um pouquinho sobre a estreia da novela Além da Ilusão, que é aquela novela tão aguardada que é a estreia da Larissa Manoela nas novelas da Globo. Eu assisti, tenho que elogiar, o figurino está impecável, Larissa Manoela até que está razoável, vamos dizer, atuando na novela. Rafael Witt está fazendo a sua obrigação e o restante do elenco está indo bem. Então, eu acho que merece uma nota 8 aí para a novela, porque eles estão se esforçando. E também gostaria de estar comentando um pouco sobre uma notícia que eu estava vendo agora há pouco, uma notícia bem, vou dizer, triste, que é em relação ao Monark, que em seu podcast ele estava comentando sobre existir um partido nazista aqui no Brasil, porque nem todo mundo é obrigado a gostar de judeus. Depois ele quis se retratar, ontem ele soltou uma nota dizendo que ele tinha dito aquilo em relação, por causa da bebida, só que nós sabemos que bebida não faz ninguém falar besteira, né? Até falo uma outra, mas ser nazista eu acho que não é um dos efeitos da bebida. Inclusive, uma marca de cerveja, a qual nós não iremos comentar o nome, soltou uma nota dizendo: nossa bebida não faz criar nazista. Então, fica aqui a nossa dica: nazismo é crime, então não cometa. Ok? E eu já gostaria de agora estar apresentando a nossa convidada de hoje, que para mim é uma honra, uma alegria receber a minha grande amiga, multi-instrumentista e também apresentadora, Adriana Laranjeira. Seja bem-vinda, Adriana. Olá, Jean. Muito prazer estar aqui contigo novamente, né? Batendo aquele papo gostoso, falando um pouquinho sobre carreira, sobre vida e tudo mais. Que saudade que eu estava de você, amiga. Já tem o quê? Um ano que a gente não faz um programa junto? Por aí, um ano. E para estar começando, nós estaremos conversando um pouco sobre a vida da Adriana. Para quem não sabe, uma instrumentista espetacular que eu já tive o prazer de ver tocando instrumentos como bateria, guitarra, pandeiro e acho que violão, se eu não estou enganado, pelo menos na vez que eu vi. Guitarra você pode tirar dessa lista. Ah, é verdade. Violão eu finjo que toco. Foi o violão que eu vi. Mas percussão e bateria é a minha praia. A bateria, eu lembro que você tocou bateria elétrica ainda no dia. Verdade. Tira uma dúvida. O que te levou a começar a tocar instrumentos? Na verdade, eu gosto da bateria desde criança. Desde os 6 aninhos, assim como quando eu comecei a entender sobre, eu parava na frente da TV e via os bateristas tocando e eu me apaixonei, né? Comecei a prestar atenção, né? E aí a minha audição começou a ficar um pouquinho mais aguçada e eu consegui entender, né, o que a bateria estava fazendo. Comecei a batucar pela casa, né? Para desespero da minha mãe. Acabava com as panelas dela. Acabava com as panelas e com os móveis também. Aos 11 anos eu não tinha ainda aprendido a tocar, né? Mas eu peguei um cabo de vassoura e fiz 2 baquetinhas em casa para ficar batucando. Enfim, aos 17 abriu a escola de música aqui em Hortolândia, né? E foi onde eu comecei a estudar de fato o instrumento bateria, posteriormente a percussão também. E da onde surge a sua relação com a música? Algum parente? Como foi que surgiu? Não tem nenhum familiar que toca. Meu pai conta que tem um tio dele, se eu não me engano, que era sanfoneiro, tocava muito bem e tal. E meu avô materno, ele chegou a tocar um tempinho de pandeiro assim nas rodas, em bares com os amigos. Mas nada que eu tenha visto, né, observado, enfim, em vida. Foi lá atrás. Mas ninguém trabalhou com música, ninguém chegou a levar a música a sério, né, como trabalho. E o que a sua família achou de você entrar nesse meio artístico? Eu não vou negar.
Nos primeiros anos, eles apoiaram, mas eles ficaram meio, né, com um pontinho de interrogação. Nossa, será que vai dar certo? Mas eu não os culpo, porque hoje a música ela não é tratada da forma como era antigamente, assim, com um pouco mais de respeito, né? As orquestras eram mais fortes, né? A gente ouvia falar um pouquinho mais. E hoje em dia a gente vê a cultura sendo jogada ao léu, né? Sim. Orquestras sendo destruídas e bandas e tudo mais. E o que restou, o que a gente consegue ver hoje? Quando a gente vai num barzinho, tem um pessoal tocando, uma banda tocando, uma dupla cantando, né? Então eu acho que eles tinham meio que essa concepção, né, de música, de trabalhar com música. E ao longo do tempo eu pude mostrar a eles que não, que existe outro lado da moeda, né? Que esse lado profissional também exige muito estudo, claro, e a profissionalização, que foi o que eu busquei, né? Então eu me formei, fiz tatuí, fiz conservatório, depois fiz faculdade, fiz também algumas aulas com professores, né, particulares. E hoje eu trabalho registrada, né, uma banda sinfônica. Em orquestra eu faço apenas cachê, né, freelance quando eles precisam e tal. E trabalho em 2 bandas sinfônicas e alguns grupos paralelos. Então, os meus pais entenderam, né, que a música é um meio de trabalho legal e que super dá certo. Tira uma dúvida. Você já estava falando sobre banda sinfônica. O que é uma banda sinfônica? A banda sinfônica é composta por instrumentos de sopro e instrumentos de percussão, né? Então, eu posso dizer aqui que o que se difere da banda sinfônica para a orquestra sinfônica, né? Que as pessoas normalmente se confundem. A orquestra sinfônica, a gente pode adicionar aí as cordas, né? Violino, viola, cello, contrabaixo. E já na banda sinfônica, não. Só instrumento de sopro e só percussão. Interessante, Adriana. Quantos músicos compõem uma banda sinfônica? Olha, as que eu trabalho tem em torno de 40, e a outra um pouquinho maior tem em torno de 58 músicos. Nossa, né? É muita gente. Muita gente. As orquestras, como a gente adiciona aí as cordas, pode chegar a 80 músicos, até um pouco mais. Já aproveitando, nós sabemos que sempre tem uma pessoa lá na frente, regendo e tal. Qual é a função do maestro? Olha, pensa comigo, às vezes quando a gente está em duo, em trio, em quinteto, às vezes se torna uma bagunça para se organizar, né? Você imagina 80 músicos, né? A bagunça que não é. Então, o maestro serve para isso, para organizar, né, todas essas pessoas, na parte musical especialmente, né? Porque na partitura a gente tem aí as dinâmicas, a gente tem aí a velocidade da música e muito mais. Então, assim, a gente precisa ter alguém lá na frente que nos auxilie, né, com essas informações. Já estão na nossa partitura todas as informações da música. Porém, quem vai encaixar, né, quem vai estar lá ditando as regras da própria música é o próprio maestro, né? E fazendo a gente interpretar ela de forma mais legal, assim, né, de forma mais honrosa, aquilo que a música realmente representa, porque, querendo ou não, ele estudou mais, né? A gente ouve, mas a gente está mais focado na nossa parte. Ele não, né? Ele já tem um ouvido mais amplo para ajeitar da forma como precisa, né? A percussão toca menos, o cello pode tocar um pouquinho mais. Tal notinha não é assim que faz, sabe assim? Sim. Ele vai ditando as ordens, digamos assim. Tira uma dúvida. A banda sinfônica, ela só toca música clássica ou ela toca qualquer ritmo musical? Toca todos os estilos. Inclusive a banda, vou dar um exemplo da banda de Sumaré. A gente estava fazendo, antes da pandemia, né? Estava mais fácil de trabalhar. Estávamos fazendo concertos temáticos, todos os meses com um tema específico. Um mês era Michael Jackson, outro mês era samba, outro mês era música popular em geral, outro mês era rock. Então, assim, a gente seguia uma agenda super legal, temática, né? Então, a gente conseguiu trazer muito público, inclusive, né, para o teatro, para assistir a gente. Hoje a gente vai ter que buscar isso novamente, né? Porque em meio a essa pandemia aí, a gente acabou deixando de fazer os trabalhos e a gente pode correr o risco de
ter sido esquecido um pouco, né? Então agora o nosso trabalho a partir de hoje é voltar os concertos temáticos, né? Sobre o que você perguntou, a gente faz sim, qualquer tipo de música, tanto clássica quanto mais popular, né? Para agradar também todos os estilos, né? Todas as pessoas. Tira uma dúvida, por que você quis se tornar musicista? Olha, juntando com aquilo que eu te disse no início, que foi uma coisa que foi acontecendo, né? Abriu a escola de música e eu comecei a estudar, porque eu queria aprender bateria e ponto. Eu só queria aprender bateria porque eu gostava muito, né? Mas eu não tinha música como foco de trabalho. Ela foi entrando na minha vida, assim, né, normalmente. De repente, eu estava na banda. Eu comecei a estudar, 2 anos depois, o maestro falou, Adriana, você não quer fazer parte da banda? Eu até assustei, falei, nossa, quero, lógico. Para mim, isso nunca... Uma honra, né? Não seria possível no momento, porque eu estava apenas aprendendo. Mas ele viu o meu esforço, né, e ele me convidou, eu falei, sim, na hora. Foi onde eu entrei, né, para participar, digamos como estagiária, né, ganhava uma bolsa, tal, só para me ajudar nos gastos. Isso fez com que eu pensasse na possibilidade real de trabalhar com música. E conversando com alguns músicos ali, eu vi que eles, a maioria eram casados, tinham filhos, sustentavam a casa. Eu falei, caramba, eu acho que pode dar certo, né? E comecei a conversar com eles, para ver onde eles trabalhavam, né, o que eles faziam, ou o que tinham feito até então para chegarem até lá. E aí foi onde eu busquei a mesma coisa, o mesmo caminho que eles, que foi fazer um curso técnico, né, do meu instrumento, sim, que foi fazer uma faculdade, foi procurar professores, primeiramente na Redondeza, que pudesse me ajudar. E, de repente, abri o concurso em Sumaré. E nisso eu estava no meio dos estudos, assim, estudando demais, de segunda a sexta, por horas. Então, assim, eu estava preparada, né? Abri o concurso. Era o momento exato. Era o momento exato. Então, assim, eu agradeço muito a Deus, porque parece que a linha do tempo foi perfeita para que isso se concretizasse, né? E foi onde eu prestei o concurso, consegui passar nessa única vaga e estou lá até hoje. Você comentou sobre faculdade de música. O que se aprende numa faculdade de música? Porque nós sabemos que cada um tem a sua especialização. E eu fiquei curioso para saber quais são as matérias, o que te ensinam na faculdade de música, né? Legal. Olha, a gente aprende um pouquinho de tudo. A gente aprende um pouco de história da música, a gente aprende da história da arte. Na minha faculdade eu aprendi Libras também, né? Nossa. Porque, enfim, a gente tem que estar preparado para atender qualquer tipo de aluno, né? Se a gente for dar aula, a gente precisa saber, né, conversar com todos os tipos de pessoas. Aprendemos também percussão, né? Teclado, violão, os instrumentos básicos de musicalização a gente aprende. Isso eu estou falando mais da licenciatura, tá? Sim. Se você quer dar aula de musicalização, no caso. Então, é um curso completo que, na verdade, a gente aprende o básico, né, de cada coisa para você poder entrar numa sala de aula e ensinar música para as crianças e para os jovens. Agora, falando do bacharelado é específico do seu instrumento, né? Então, você tem o seu instrumento como matéria principal, mas também acaba fazendo aulas, lógico, de teoria musical, né, de história da arte, história da música, contraponto, harmonia e tudo mais que um músico precisa saber para sentar na frente do seu instrumento e conseguir ler muito bem e executar o seu instrumento. Quantos instrumentos você toca, Adriana? Olha, eu não sei exato, porque a percussão é extensa demais, né? E ao longo desse caminho aqui eu pude aprender vários instrumentos, né? Hoje eu toco menos instrumentos do que eu tocava lá na época de estudo, né? Mas eu posso dizer que em torno de uns 30 instrumentos de percussão, nossa, mais ou menos, que são os que a gente mais utiliza na banda sinfônica. Então, por aí.
Deixa eu perguntar uma coisa, aproveitando. Eu sempre achei que instrumento era igual bicicleta, que dizem aquele ditado, aprender uma vez é pro resto da vida, ninguém esquece como andar. Instrumento é assim? Ou se não praticar, você esquece? Se não praticar, você esquece, com certeza. E tem ainda o adicional de que você pode até lembrar e executar alguma coisa, né, que está lá na memória, mas você não vai executar com tanta maestria se você tivesse treinando, estudando, praticando, exatamente. Então, o músico, para ser bom naquilo que ele faz, ele tem que estudar diariamente. Meia hora, 1 hora, enfim. Tem músicos que conseguem se organizar, estudar muito mais que isso, né? Sim. São os nossos exemplos aí. Mas se a gente não tirar um tempinho do nosso tempo diariamente, a gente perde. Se a gente ficar 1 semana sem estudar, o nosso rendimento no próximo trabalho, da semana que vem, não vai ser o mesmo. Eu vou notar, eu vou ser a primeira que vou notar, claramente. Os meus amigos de trabalho vão notar, o maestro vai notar, consequentemente a plateia vai notar. Então, assim, é um cuidado minucioso que a gente tem que ter com esse tipo de trabalho. É uma coisa que você não pode negligenciar. Não, jamais. Você, como uma instrumentista já experiente, qual dica você daria para quem está começando nessa área? Olha, eu insisto na parte do estudo. Eu acho que isso é primordial. Procurar um bom professor, né? Pessoas que te indiquem um bom professor, primeiramente, se você não conhece. Ou talvez até uma boa escola, né? Hoje a gente tem professores particulares excelentes, temos escolas excelentes, conservatórios excelentes, até mesmo na Redondeza, né? Tanto aqui na cidade de Hortolândia, quanto em Campinas e outras cidades ao redor. Então, assim, primeiramente, procurar um bom lugar, um bom professor. Segundo, sentar e estudar o seu instrumento, né? Ninguém consegue aí ter um campo de trabalho. Ou, tá bom, a pessoa quer aprender só para brincar nos finais de semana com a família, né? Aprender a tocar porque gosta. Ok, mas que pelo menos busque uma certa excelência naquilo que você faz, né? Eu penso que qualquer tipo de trabalho é muito respeitado por todos, né? Por todos que estão ali estudando e fazendo o serviço. Eu acho que a música não pode ser diferente, né? Mesmo se você está ali por um hobby, eu acho que você tem que fazer bem feito, seja como for. Você já realizou muitos sonhos na sua carreira, obviamente, mas o que falta para você realizar? Qual sonho falta você realizar? Uma pergunta muito boa. Mas eu mantenho os pés no chão e tento não pensar muito à frente, né? Hoje eu estou muito bem no meu trabalho, né? Graças a Deus conquistei aí um espaço legal nos trabalhos que eu tenho. O que eu espero hoje, de verdade, no meu coração, não é nem um sonho, assim. Minha vontade concreta é que a música não seja esquecida, né, como ela vem sendo, a boa música, né, essa música aí que a gente faz em salas de concerto e a gente oferece aí para o público, né, uma grande qualidade, né, uma alta qualidade. Então, assim, eu gostaria muito, se isso eu posso chamar de sonho, então esse é o meu sonho, que as bandas sinfônicas e as orquestras sinfônicas perdurem por muitos e muitos anos, né, e que os nossos filhos tenham a condição de sentar num teatro e poder assistir, como hoje a gente ainda tem essa possibilidade. Enfim, eu acho que esse é o meu sonho hoje, que perdure a boa música. Que sonho lindo. Você sendo professora de música, qual instrumento você indicaria para quem está querendo começar nessa área musical? Qual que é o mais fácil? Eu sei que nenhum é fácil, né, mas o mais fácil. Olha, eu não vou falar mas eu vou jogar 3 instrumentos aqui. O violão, o teclado, não são fáceis. Não, nenhum dos... E a bateria. Não são fáceis. Não sou bom. Mas eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado também, né? Mas são instrumentos muito bons, assim, para trabalhar um pouco de coordenação, né? E violão e piano. Sem comentários, né? São instrumentos que te dão uma formação assim, plena de partitura, né? De leitura. Esses são instrumentos que só tocando ele já dá para você cantar, né? Sim, são instrumentos solísticos, exatamente. E a bateria te dá tudo aquilo que
às vezes possa faltar nesses instrumentos, né, como ritmo, coordenação e tal, a bateria está ali para isso também. Eu acho que todo mundo deveria aprender os 3. Mas se não for possível, escolha um e já vai estar no lucro. Sim, inclusive violão é dificílimo, tem que ter muita coordenação motora. Eu já tentei, é difícil. Mas também temos que dizer a verdade, eu não era igual você disse, né? E que se dedicava muito a isso. Olha aí está o erro, então achamos o erro. Sim. Olha. E aproveitando agora que você está aqui e a gente fazia esse quadro na primeira temporada, vamos estar fazendo agora o quadro Qual é a Dica? E quer começar com a sua dica de hoje? Pode ser sim. Vamos lá então, a minha dica de hoje é de um filme super interessante chamado Whiplash, Em Busca da Perfeição. Estamos falando tanto aqui de estudo, né, de perfeição no trabalho, e esse filme traz um pouquinho disso. Um pouco não, né? Estou sendo aqui muito bondosa. Esse filme tem a história de um aluno de bateria, onde seu professor o cobra o tempo inteiro da sua perfeição ali, de tocar muito bem, não menos do que os 100% que ele possa dar. E ali ele é todo prejudicado emocionalmente, inclusive, né, afetivamente, porque ele fica bem maluco, né? A gente fala da perfeição tocando, mas tem o seu limite, né? Esse filme passa um pouquinho do limite humano que o músico pode chegar, né, ao executar o seu instrumento, mas a história é muito legal, né? A base de todo o filme aí vem para mostrar que é possível a gente ter um bom trabalho, né, fazer um bom trabalho, executar o instrumento da melhor forma, sem também esfolar a mão, né? Quem não assistiu, eu não vou dar muitas dicas aqui, senão vai perder a graça. Mas esse filme é muito bom. O gênero dele, né, impressionante, assim, o elenco excepcional. Os 2 atores principais ganharam vários prêmios, inclusive de melhor atuação, né? J.K. Simmons, que é o ator coadjuvante, foi a melhor atuação dele. Foi comprovado que a melhor atuação dele foi nesse filme. Então, assim, 2 grandes atores, uma grande história, vários aprendizados, tanto para a parte musical quanto na parte de psicologia também, né, que pega. Então, vale a pena. Essa é a minha dica de hoje, o Whiplash, Em Busca da Perfeição. Que linda dica. Inclusive, esse eu não assisti. Vou fazer questão de assistir hoje na hora que chegar em casa. Muito bem. Já aproveitando, então, vou estar dando a minha dica. Hoje eu vou estar dando 2 dicas em uma. Eu vou estar indicando o livro Thailand, para quem não conhece. Aqui no Brasil ele saiu com o nome de Atraído, que é um filme um livro que bombou quando foi lançado aqui no Brasil. Nos Estados Unidos ele foi lançado em 2013, se eu não me engano, um ano depois ele chegou aqui ao Brasil. E conta a história do Drew, que é um cara bem-sucedido, rico, bonito. Ele trabalha num banco de investimentos financeiros e ele empresta, ele fecha negócios milionários. Você tem uma ideia, ele vai lá e investe, ele pega um magnata e induz esse magnata a investir no seu negócio. E ele tem vamos dizer, a sinopse diz, né, um charme, que ele solta sempre a mesma fala. Eu não preciso nem cantar, eu não engano as mulheres. Eu só sorrio e digo, quero passar uma noite com você. E ele consegue todas as mulheres que ele quer. Até que, um certo dia, como diz no próprio livro, num certo sábado normal para ele está em uma balada e quando ele sai, ele vê uma linda menina. Naquele momento, ele já pensa em tentar conquistá-la. E quando ele se aproxima, que ele começa a dar em cima, ela acabou de se formar no seu MBA, e vai começar a trabalhar numa empresa de finanças. Ela, no momento, descobre que ela vai trabalhar na empresa do pai dele, porém, ele não sabe que ela é a nova contratada. E aí ele começa a dar em cima, ela fala que não pode ficar com ele, porque ela é noiva, e ela dá um jeito e escapa. No dia seguinte, ele descobre que é ela que vai trabalhar, eles se encontram, ele continua tentando conquistar ela, e ela sempre dando fora, e a vida dele, que era perfeita, que ele tinha todas as mulheres mais lindas da cidade de Nova York, começa a desandar, porque aí ele só fica correndo atrás dela, e aí ele começa a deixar o trabalho de lado, porque inicialmente ele começa a disputar com ela quem ia ganhar o novo cliente da empresa, e no decorrer da história ele vai descobrindo a sua paixão, porque ele nunca tinha se apaixonado antes.
E a história gira em torno disso, basicamente. É um romance muito legal. Vou dizer que é um pouco picante, um pouquinho. Mas é muito legal de se ver, porque dá para você ver o amadurecimento do personagem. Ele começa como um irresponsável imaturo e termina como um homem responsável e que admitiu seus sentimentos, mesmo tendo passado por muitas dificuldades para acabar aprendendo aquilo. E se você está se perguntando, né, qual é a segunda dica, que é 2 em 1, é o filme que foi lançado dia 3 de fevereiro agora, que não tem em português, só tem legendado, mas é muito bom. E, inclusive, no filme, uma coisa que chama muita atenção, além dos 2 protagonistas, tanto Josh Place quanto a Kate Hughes, que arrebentaram no filme, mas uma coisa que eles chamam muita atenção no filme é a quebra da quarta parede. Para quem não é do meio artístico e não sabe o que é isso, quarta parede é basicamente, vamos usar o exemplo do teatro. Temos 3 paredes. E a quarta parede seria na frente, basicamente, que é quando o ator, ele conversa, o seu personagem conversa diretamente com o outro personagem. Nós temos uma quarta parede aqui, ele não está conversando com o público. E a quebra da quarta parede é simplesmente ele largar de conversar com o personagem e conversar diretamente com o público, que traz um sentimento de união entre o ator, entre o personagem e o público. E esse filme ele usa magistralmente, lindamente, esse artifício da quebra da quarta parede. E também eu tenho que falar sobre a trilha sonora, que é linda, 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 muito bem escolhida. As imagens são lindas. Mas eu tenho que destacar a Kate Hughes, para quem não sabe, Catherine Hughes, né, mas o apelido é Kate. Para quem não sabe, ela é uma cantora excelente, além de ótima atriz, ela é uma cantora excelente, e no filme ela mostra esse seu lado cantora também. Quando ela sai com o Drew, ela canta uma música para ele, inclusive ela lançou essa música agora no Spotify, que está lá em cima já. E é muito bom. Eu acho que vocês deveriam ler o livro, assistir o filme e também ouvir a música. Porque é uma coisa que te ajuda emocionalmente, vamos dizer assim. Você se apaixona pela história inteirinha. Essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que assistam, né? E eu também já queria estar aproveitando esse momento para estar agradecendo a você que esteve nos assistindo durante o programa de hoje. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao Fábio Venâncio, que ele me mandou mensagem pedindo para não esquecer. Muito obrigado, Venâncio, por estar assistindo. E também gostaria de estar agradecendo ao Marcelos Barbearia e Tatu por ter cortado meu cabelo hoje. Ficou muito bom, acho que o melhor corte. E obrigado, John Lohan, por ter cortado o meu cabelo, que eu sei que eu sou chato às vezes para cortar o cabelo, mas ele arrebentou dessa vez, então eu tenho que agradecer. Ok? Esse foi o nosso programa Giro Cultural de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E comentem aqui o que vocês acharam. E também quero estar aproveitando, não posso esquecer, nós vamos ter um sorteio. No programa de hoje nós não vamos ter, mas já vai começar assim. Aquele que compartilhar o programa de hoje nas suas redes sociais vai estar concorrendo a um prêmio que a gente vai estar dizendo na quarta que vem. Nós vamos anunciar um par de ingressos. Já podemos anunciar, então, um par de ingressos para o cinema. E nós vamos estar anunciando quem ganhou no próximo programa, na quarta-feira que vem. Então, você assista na quarta-feira que vem para ver se você ganhou. Então, aproveita, compartilhe e já esteja concorrendo ao sorteio. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço, um beijo e até semana que vem. Fique com Deus. Tchau, povo.